Sou Matheus, da Zona Sul daqui de São Paulo. Saudações ao Viverdes, Igor. Eu tenho duas perguntas para os convidados de hoje. Eu queria saber o que eles acham da ABC2, primeiro, e depois eu queria saber, até do Rodrigo Silva, por que ele acredita nos resultados da datação por termoluminescência e não acredita no resultado da datação por decaimento do carbono 14. Ótimo. Valeu! Responde primeiro, depois eu ABC2. falo. Posso falar da ABC2? Salve, galera do O que é? Flow, sou o Matheus, da Zona Sul. Isso, olha, a ABC2 é a Associação Brasileira de Cristãos na Ciência e é uma associação que, do meu ponto de vista, faz um compromisso totalmente equivocado. É péssima ciência com péssima teologia, com péssima filosofia. Eles defendem o evolucionismo teísta, que Deus conduziu a evolução. E que a ciência teria evidências para isso e que a Bíblia também, de alguma forma, indicaria isso. Por que é péssima a ciência? Por que é o compromisso totalmente equivocado? Porque a gente sabe que a evolução é um processo não guiado. Então, você colocando Deus para guiar a evolução, você destrói a evolução. Agora, quando Deus guia a evolução, você destrói... Necessariamente não guiado? Necessariamente não guiado. O evolucionista raiz, ele vai falar que é um processo cego. Ela não tem propósito. Segundo, quando você coloca Deus para guiar a evolução, você corrompe os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder, sua divindade. É um Deus que usa a morte para criar a vida. É um Deus... Outro dia eu estava numa palestra de um evolucionista teísta, olha só. Ele falou assim, porque Deus fez e não gostou. A ABC2, ele era da ABC2, ele estava dizendo assim, porque Deus fez e não gostou. Porque Se Deus fez e não gostou, ele não é perfeito. Ele fez e não gostou. Aí ele foi melhorando, porque não estava muito bom, então ele foi melhorando. Por isso que tem tantos hominídeos no registro fóssil. Ele foi fazendo, fez, não gostou, fez, não gostou, fez, não gostou, até que ele gostou, fez você. Eu falei, nossa, pelo meu passado brilhante, congratulações, né? Gente, Deus nos fez pronto. A imagem e semelhança de Deus, de honra e glória, ele me coroou desde o início, não é? A Bíblia, Jesus fala, olha, porque não lestes que desde o início, desde o princípio, Deus os fez macho e fêmea? Por que péssima ciência? Porque a gente descobriu hoje que Darwin está nu. O darwinismo morreu, a Terra é jovem, olha só, não temos os milhões de anos. Então é um compromisso totalmente espúrio. Olha, a BC2, para quem perguntou, ele vai dizer assim, não, a gente defende as 4 posições. Não defendem. Eles são evolucionistas teístas que defendem o compromisso da fé com a ciência. Pior, eles chegam na Bíblia e falam assim, Igor, Gênesis é alegoria, Adão e Eva nunca existiram. Olha, veja só, o dilúvio é o épico de Gilgamesh, parecido. Olha, veja bem, Deus não sabia explicar a evolução para aquele povo antigo. Sabe o que Deus fez? Deus mandou contar uma história. Olha, corrompe a palavra de Deus. A Bíblia é clara, necessária, suficiente, autoridade final e inerrante. O Gênesis, eu tenho uma palestra do pastor Ayrton Williams, que eu gravei no meu programa da IPP-TV, Fé e Ciência. Ele falou assim, Marcos, toda a estrutura de Gênesis é de narrativa histórica, não tem nada de poesia, não tem nada de mitologia, os elementos da linguística não se encontram lá. Aí eles vêm, outro dia eu estava debatendo com alguém da BC2, a menina falou assim, mas eu aprendi lá na BC2 que Gênesis é poesia, né, professor? Eu falei, que é isso? Onde você aprendeu isso? Na BC2. Falei, gente, Gênesis é poesia? Então, para fazer esse casamento, Igor, você tem que corromper a Bíblia. Você tem que corromper a evolução. Você tem que pôr Deus para guiar. Você tem que corromper Deus. E você tem que embarcar numa péssima ciência. Você acha que isso é alguma coisa que uma associação séria, de cristãos na ciência deveria fazer? Gente, não. Talvez o que eu mais combato não é o ateísmo. Eu acho que o ateu é consistente. Ele tem uma tese. Ele tem argumentos. Dá para sentar na mesa e discutir. Mas discutir com o evolucionismo teísta é duro, hein, ô Igor? Pô, você falou para aí, antes de tu ir pra tua beleza, parte. tranquilo. Por quê? Porque é um samba do crioulo doido. Se eu posso falar crioulo aqui, né? Samba do crioulo doido. É uma coisa que não fecha. É uma emoção de água com óleo. E aí eles sabem o que eles falam? O Rodrigo é herege. O Marcos é um fundamentalista. O Adalto Lourenço, não. A gente tem que se render à ciência. Darwin é amigo de Deus. Darwin não é amigo de Deus. Peraí. Ele propôs uma tese totalmente diferente. Tudo bem, não tem problema. Mas não pode ligar os dois, né? Então, o nosso amigo ali, né? O que eu acho da BC2? Ficou bem claro, não ficou? E, pô, mas assim, só esclarece pra mim uma parada aqui, um ponto rápido. Que é...
E os Neandertais, cadê? Neandertais, ô Igor, tá vendo? Tá entrando um Neandertal aqui na porta, vai participar do seu flow. Tá vendo ele ali? Você não tá vendo? É falta de fé, tá? Olha, ele é alto, ele tem um crânio maior que você, ele provavelmente é muito mais inteligente que nós três, tá? Toda a história dos Neandertais mostra o quê? Que eles dominavam a arte, pesca. Os seus instrumentos eram extremamente sofisticados. Neandertal tem um artigo que diz assim: more human than humans. Mais humanos do que humanos. A gente tem um monte de DNA de Neandertal no nosso DNA. Sabe por quê? Porque eles cruzavam-se, casavam-se entre... A gente casava com eles, eles eram tão humanos como nós, até melhores, porque a gente está evoluindo, não está evoluindo não, tá? Deus viu que era muito bom e daí pra frente foi só ladeira abaixo, Igor. A gente está acumulando mutações deletérias, o nosso DNA está sendo cada vez mais corrompido. Daí Jesus precisa voltar, senão não vai ter mal o que para resgatar. A gente mediu, Igor, a gente mediu a taxa de mutações deletérias que nós estamos acumulando. 50 a 100 mutações deletérias por geração. Suas duas filhas devem ser por exemplo, lindas, maravilhosas, parecidas com a mãe, provavelmente, né? Porque... certo? Ou a evolução linda, funciona. maravilhosa, né? E o que acontece com elas? Elas são 50 a 100 mutações deletérias pior que você, pior que a sua esposa, sabia? Entendi. Mas isso não é o meio que a gente vive que faz isso com a gente? Não, isso é uma degradação natural. Um pouco é da genética, mas parece que esses efeitos foram calibrados para não serem corrigidos totalmente pelo nosso DNA. Aí é um problema teológico, tá? A queda, o pecado, que a gente só entende com a Bíblia. Mas aí foram medir quantos de mutações deletérias nós temos no nosso DNA. Fizeram o genoma de um monte de ser humano. Hoje é muito fácil. O genoma humano durou 25 anos para 23, 24, né? O Francis Collins, que eu não gosto muito dele, tá? Depois a gente pode contar. Tem uns problemas seríssimos, né? Agora com a pandemia e tudo mais. Ele é evolucionista teísta, tá? Eu sei, eu falei. Aí o que acontece? A gente foi medir quanto que nós temos de mutação deletéria no nosso DNA. Fizeram a conta, sabe quanto? A gente tem muito pouca. Se a gente tivesse aqui há milhões e milhões de anos, acumulando 50 a 100 mutações por geração, a gente estaria já recheado de mutação deletéria. Sabe quanto nós temos? 6 mil anos de mutação, de acúmulo de mutação. Olha só. Então a vida é curta demais. Os Neandertais eram tão humanos como nós. O homem de Java, todos os hominídeos caíram. Outro dia saiu o homem, o Homo naledi. O cara tirou uma foto, olha só, o Homo naledi, mais um desses hominídeos. Eu pus no meu Face, não é o Homo naledi, é o Mona Lisa. Uma obra de arte aquilo ali. Porque o cara pegou e montou daqueles ossinhos, montou uma figura, né? Você fica vendo, nossa, tem a foto, né? Olha que ciência boa essa, né? Tem a foto, tem... o pessoal lá no Discovery Channel mostra até o vídeo, não mostra? Você evoluindo assim e tal. Nossa, filmaram, né? Aí foram fazer a datação com carbono 14 do Homo naledi, sabe o que descobriram? Ele é 10 vezes mais recente do que deveria ser. Deu 200 mil anos. Sabe por quê? Porque tem um erro que eles fazem no cálculo. Quando você recalcula, 6 mil. É tão recente como a gente. Então, essa história do Neandertal, eles eram tão humanos como nós. Talvez um pouco mais altos, mais fortes, com maior cérebro e mais inteligentes. E casavam-se com as mulheres, como a gente faz hoje. Entendi.